Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Então preste bem atenção que hoje a coisa fica séria, né? A coisa aqui hoje vai pegar fogo. Romanos 12, versículo 18 está escrito assim: se possível, tenha paz com todos os homens. Se possível, tenha paz com todos os homens. Na verdade, né? Paulo está impondo aqui uma possibilidade aonde provavelmente você vai tentar ter paz com muita gente aí, o que é impossível, né? Realmente é impossível. Você vê que o próprio Paulo que pregou isso, ele não tinha paz com ninguém. Pense aí, Jesus que era o príncipe da paz, meu irmão. Aqui na terra ele viveu a tribulação por conta dos fariseus e saduceus, que eram as duas maiores entidades de sua época a nível religioso e que perseguiam Jesus vertiginosamente, sabe? De forma veementemente. Então, paz aqui nesse mundo muitas vezes é sinônimo de guerra. Muitas vezes, para você ter paz, você vai ter que se defender, tipo aquele cachorro que está ali, né, encurralado e tal, e ele já não tem mais o que fazer, não tem mais para onde ir, e aí ele acaba atacando para se defender, sabe? Os seres humanos, eles matam por consciência. Os animais não. Os animais, eles têm os instintos deles. E os animais, eles só matam ou para se defender ou para se alimentar, né? Os seres humanos é diferente, eles matam por consciência mesmo. Tá entendendo? Então, quando um cachorrinho tá ali já em uma situação de aperto, a única coisa que ele pode declarar para defender sua existência, sua vida, é a morte, meu irmão. Tá entendendo? Ou seja, para ele viver, ele tem que matar. Tá entendendo? É o que muitas vezes acontece, né? Muitas vezes você vai sendo encurralado, chega uma hora que você não tem mais para onde ir, onde você tem que declarar guerra. Foi o caso da Ucrânia, tá entendendo? A Ucrânia não queria guerra com a Rússia. O presidente, né, da Ucrânia, Zelensky, ele não queria guerra com Vladimir Putin da Rússia, mas o cara teve um momento que ele, desapoiado, né, pelo mundo, né, Zelensky, o que foi que ele fez? Ele o jeito é ir pra guerra, e o cara foi pra guerra, meu irmão. É o que eu falei a você, um cachorro pressionado, ele tende a defender a vida dele com unhas e dentes para atacar e matar o adversário dele. A mesma coisa vale para Israel. Vocês estão entendendo? Por exemplo, Israel está ali na dele, de repentemente vem ataques da Palestina, né? Do Afeganistão, da Síria, tá entendendo? Do Irã, e aí Israel vai ter que revidar. Como, né, aquela ministra de defesa lá dos israelitas lá, né? Me esqueci até o nome dela agora. É uma senhora já de idade. Ela disse o seguinte: se essas nações que estão pelejando contra a gente nos deixarem em paz, vai ter paz. Mas se elas nos atacar, vai ter guerra. Vocês estão entendendo? Então, muitas vezes, tem pessoas que querem de paz, mas ela está sendo tão pressionada em vários ambientes em que vai chegar um momento que ela vai revidar. Tá entendendo? E Paulo falou, se possível, tenha paz com todos os homens nesse mundo aqui, meu irmão, de 7 bilhões de seres humanos, cada mundo é uma cabeça, como disse Carlinhos Brau, né? São 7 bilhões de seres humanos. O planeta Terra, você não vai encontrar nesse mundo aqui, né? Uma cor só. Você não vai encontrar aqui nesse mundo uma espécie de animal só, ou seja, só leão. Você tem leão, elefante, girafa, tem uma infinidade, uma árvore só, não existe uma árvore só. Não existe uma cor só, tá entendendo? Aqui nesse planeta, nesse ecossistema, existe uma variedade incalculável, sabe, de seres. Por exemplo, vou fazer com que você raciocine, preste bem atenção. Se você for em algum lugar, né, e pegar um punhado de areia na palma de sua mão, o que é que vai acontecer? Se você não vai ver, mas na palma de sua mão, naquela areia que está ali inserida na palma de sua mão,
No mínimo ali tem 300 mil bactérias ali de várias espécies. Tá entendendo? De várias espécies. Então você tem que entender que o mundo é uma diversidade. É uma variedade, sabe, incalculável. Você vai se dar com esse tipo de situação. Tá entendendo? Tem pessoas que gostam de jiló, tem outras que não gostam. Tem pessoas que gostam de maçã, tem outras que não gostam. Tem pessoas que gostam dessa cor, tem outras que não gostam. Então há uma variedade. Então Paulo está dizendo o seguinte: tem pessoas que têm uma natureza, outras têm outra. Então Paulo está dizendo o seguinte: se possível, tenha paz com todo mundo. Mas, meu irmão, é muito difícil ter essa paz. Sabe? Você vai pro seu trabalho, lá tem um bocado de gente, meu irmão. Alguns vai até não te perseguir, mas sempre vai se levantar um filho do Satanás lá para te perseguir. Você vai para sua faculdade e vai se levantar um filho do Satanás lá. Tá entendendo? Você tá na sua vizinhança, aí vai se levantar um filho do Satanás na sua vizinhança. E aí, onde você for, meu irmão, é isso aí mesmo, tem como, mas o que é que você faz? É aquela questão, né? Se possível for, tenha paz com todos os homens. O que Paulo falou foi uma possibilidade, né? O que nesse mundo aqui, paz, ela não existe. Muitas vezes paz é sinônimo de guerra mesmo, tá entendendo? Porque muitas vezes para você ter paz, você tem que se defender dos ataques de seu inimigo e tem que retaliar muitas vezes à altura, né? O que o povo de Deus passou foi isso. Então vamos lá, preste bem atenção. Então, ideias, meu irmão, ideias, vamos falar aqui de ideias. Ideias, elas matam, tá entendendo? Ideias matam. Por que ideias matam? Porque assim, pessoal, preste bem atenção. Quando você, sabe, quando você compra uma ideia, você está comprando também um confronto. Tá entendendo? Você está comprando um confronto, você está comprando uma guerra. E ideias é isso. Cada um abraça uma espécie de ideia. Então, quando você compra essa ideia de alguém, ou se ouviu em um livro, leu em um livro, achou interessante em um palestrante, um pastor, certo? Um líder, ou você viu ou surgiu alguma coisa em sua mente, ou alguma coisa se aproximou de você com uma ideia muito boa, você vai abraçar essa ideia. Tá entendendo? E o que é que acontece? Logo você vai propagar, você vai divulgar, você vai difundir essa ideia. Tá entendendo? Ideias matam. Porque vai haver um confronto, como eu falei a você. Não tem nesse mundo aqui, meu irmão. Assim, não tem como, sabe? Você achar que só uma ideia é certa. Tá entendendo? Você vê que as empresas, né? Ela tem as questões dela lá de logística lá, sabe? Onde elas vão planejando ali, arquitetando planos para poder melhorar, evoluir e deixar as outras empresas para trás, né? E realmente as empresas que não se adaptarem ao novo mercado vão cair por terra, meu irmão. As exigências do novo mercado. Tá entendendo? E o que que acontece? Ideias vão ser, na verdade, propagadas e divulgadas, difundidas. E quando você ouve uma ideia, você fala, rapaz, eu vou fazer parte desse time, dessa ideia aí, você agora vai entrar em confronto com outras ideias. Vocês estão me entendendo? Porque não existe só uma ideia no mundo. Existem inúmeras, meu irmão, ideias. Com isso, e por isso há confronto de ideias que geram guerras e geram divisões. A ideia não muitas vezes não é nem sua. As ideias de alguém que você, na verdade, abraçou, se afetuou-se, tá entendendo? Você se agregou a ela, você passou a defendê-la. E com isso você vai fazer o quê? Você vai abraçar, você vai defender essa ideia, você vai divulgar essa ideia, você vai propagar essa ideia. Mundo afora. Por exemplo, existe quase 1,5 bilhão mais de muçulmanos, né? Mas essa ideia de muçulmano não veio de agora. Essa ideia de muçulmano remota lá atrás,
sabe? Lá atrás, quase 1.500 anos lá atrás, tá entendendo? De um homem chamado Muhammad, Maomé. O cara foi lá, né, em uma gruta lá, disse que viu o anjo Gabriel, se baseando na ideia que estava na moda, né? Até hoje é utilizada essa ideia, né, de anjos aparecendo. E o cara, quando volta com a ideia dizendo que ele é o iluminado de Deus, é o profeta de Deus. E dali vai surgir o quê? O islamismo. Esse islamismo vai ser difundido mundo afora. Tá entendendo? E o Islã é uma religião mesmo de espada, de guerra. Porque é o seguinte, ele vai impondo a vocês, sabe? As regras dele, se você aceitar, vocês têm paz. Mas se você não aceitar, é guerra, meu irmão. Tá entendendo? E hoje tem quase 1 bilhão, quase 2 bilhões, né? De muçulmanos espalhados por todo o globo terra. Mas o que foi isso? Uma ideia de um cara só. O cara conseguiu difundir a ideia dele para a mente de vários seres humanos. E que está aí até hoje. O judaísmo, antes do maometano, antes do islamismo, também, através de Moisés, difundou as ideias dele. Tá entendendo? Moisés, ele não difundiu, mas alguém difundiu as ideias de Moisés para um grupo. E daí surgiu os saduceus e surgiu os fariseus com ideias de Moisés. Tá entendendo? Aí quando Jesus nasce e vai confrontar essas ideias. Jesus vai confrontar essas ideias. E não aceita nem os saduceus, nem os fariseus, porque Jesus tinha esses caras como hipócritas. E o que é que acontece? Começa então uma perseguição exacerbada contra Jesus. Ideias, meu irmão. Tá entendendo? E o cristianismo, Jesus, ele não escreveu nada. Nas ideias de Jesus foram abraçadas pelos seus discípulos, que foram divulgadas. E o cristianismo, para quem não sabe, é a primeira maior religião do planeta Terra, meu irmão, superando o islamismo, que é a segunda. Mas não só tem elas. Tem o hinduísmo, né, que é originário da Índia. Tem o budismo, que é originário da Índia, né, do príncipe hindu chamado de Siddhartha Gautama. O budismo nasceu lá, na Índia. Tem o confucionismo, que nasceu aonde? Na China, tá entendendo? E aí você vai ver ideias de vários homens, inclusive ideias filosóficas de filósofos gregos, que na verdade foram também ganhando seu espaço, como as ideias de Sócrates foram abraçadas por Platão, né? E foram abraçadas também por Aristóteles. As ideias de Platão, que absorveu as ideias de Sócrates, foram abraçadas por Aristóteles, que foi, na verdade, o tutor e o mestre de Alexandre o Grande. Tá entendendo? Então, ideias, elas começam de uma pessoa e vai sendo difundida. Ideias matam, meu irmão. Você pode observar, né, que por conta de ideias, os seres humanos, um mata o outro, meu irmão. Tá entendendo? Por exemplo, existe um torcedor, né? Muitas vezes você nasceu, você não escolheu seu time, alguém impôs isso sobre você. Ah, eu sou tal time, mentira. Quando você era pequeno, seu pai foi lá e disse, olha, você vai ser tal time e você agora é esse time. Você não escolheu o seu time, você não escolheu sua religião. Alguém impôs essa religião, essa ideia a você. O que é que acontece? Acontece, meu irmão, que lá na frente você vai se bate com um maluco, que o cara é freneticamente, sabe? Assim, o cara, na verdade, ele tem outro time como o time maior do mundo. Mesmo que o time dele seja um time mediano ou até medíocre. Mas quando você passa com a camisa e ele passa com a dele, ele vai xingar você, você revida, tal, daqui a pouco as ideias. Aí você vai matar ele, ele te mata. Vocês estão entendendo? É o que acontece com as torcidas organizadas. A torcida organizada do Palmeiras
mata do Corinthians mata do Palmeiras mata do São Paulo mata do Corinthians, a do Flamengo mata do Vasco mata o do Flamengo, sabe? E aí um vai matando o outro. Mas quem tá morrendo ali são pessoas que abraçaram ideias, e essas ideias ele levou para dentro do seu coração como algo absolutamente verdadeiro. E aí um mata o outro, meu irmão. Isso aí se torna, já gera o que? Uma religião enraizada no coração dele. Que o time já não é mais um time. O time para ele já é uma religião. Tá entendendo? O time já é uma religião. A mesma coisa no campo dos políticos. Tem pessoas que defendem partido político com unhas e dentes. Aí você vai ver aí os caras do PT brigando com os caras do PMDB. São ideias, meu irmão. E aí começa o confronto um do outro, porque quando você vai para o parlamento ali, né? Tem várias ideias ali, e ali elas começam a entrar em choques, muito por conta dos interesses, sabe? Assim, o cara, na verdade, tem o interesse em lucrar, em lacrar por conta de uma situação em que, né, vai favorecer ele. Aí vem o de lá que, né, tá menos desfavorecido, e aí não vai assinar lá, tô falando a nível político, não vai assinar e vai quebrar o cara aqui, meu irmão. Aí o cara aqui que ia ser beneficiado não vai ser beneficiado por conta do cara que não assinou lá, que ele é de outro partido. Aí começa a guerra, meu irmão. Sabe? Aí você começa a ver derramamento de sangue. São ideias. Tá entendendo? Aí o que que acontece? Aí começa um matar o outro. Você ter só uma ideia do que eu tô falando aqui. Você já viu falar na história dos Hutus e dos Tutsis? Em 1994, lá em um país da África, os belgas, né, que tomaram aquela franquia ali, tomaram aquela terra, porque os germânicos, os alemães perderam a guerra, e aquela terra passou a ser dos belgas. Os belgas chegou para aqueles negros ali, eles viviam entre si, eles casavam entre si. O que foi que os belgas fez? Vendeu uma ideia. Os belgas chegou para os Tutsis e disse assim: olha, Tutsis, vocês parecem mais com a gente do que os Hutus. Aí o que foi que aconteceu? Os Tutsis começaram a matar os Hutus. E depois os Hutus começaram a matar os Tutsis. Uma ideia que os belgas venderam. Os caras foram cruéis. Nessa brincadeira morreram mais de 2 milhões de africanos que a imprensa não divulgou. Tá entendendo? E o que foi que aconteceu? Ideias, meu irmão. Os belgas, os brancos, os patrícios fizeram isso. São ideias, meu irmão. Se possível for, tenha paz com todos os homens. Mas as ideias matam, meu irmão. Tem uma música que diz assim: ó, drogas matam. Mas não é só droga que mata, meu irmão. Ideias também matam. O cara vende só, por exemplo, o cara, eu sou cristão. Aí vem um muçulmano de lá pra cá, o muçulmano é do diabo. Vem um macumbeiro de lá pra cá, o macumbeiro é do diabo. Ou seja, não tem respeito. Tem que haver respeito. Tá entendendo? Tem que haver respeito. Então, a divisão vem muito por conta das ideias que vão gerar o quê? Guerras, vão gerar o quê? Porfias no meio religioso, no meio político, no meio futebolístico, no meio dos partidos e etc, meu irmão. Tá entendendo? Então, o que muitos não entendem é que o mundo não é feito de uma coisa só, de uma cor só, de um planeta só, de uma estrela só, de um peixe só, sabe? De uma água só. O mundo é uma diversidade, sabe, de coisas. E o amor, ele compreende tudo, porque Deus é amor e Deus construiu tudo, então ele entende todo mundo. Meu. Deus entende todo mundo. Deus entende o macumbeiro, Deus entende o muçulmano, Deus entende o católico, Deus entende, né? Aí, um protestante, coisas que nem eles mesmos se entendem, um mata o outro.
Aí vem os meios de comunicação extremamente covardes e vendem ideias moldadas segundo o querer deles. Tá entendendo? Imagine bem, o jornalista, né? Os jornalistas, eles vão fazer uma cobertura, né? E e nessa cobertura, o que é que eles vão fazer? Eles vão reportar, eles vão atrás dos fatos, tá entendendo? Mas eles não fazem isso. Ao invés de informar, eles vão desinformar mesmo, como muitos jornais fazem. Isso é o poder, né, que uma entidade poderosa tem. Tá entendendo? Você pode observar que no absolutismo dos reis, tinha os defensores, né, que comia do prato dos reis absolutistas, que defendia que os reis tinham que ser reis porque Deus mandou os caras ser reis. Não, eles não podem deixar de ser reis, não, porque o cara, eles estavam comendo do prato do rei. Tá entendendo? E o povo se lascando em banda. Até que surgiu uns caras chamados de um movimento chamado de iluminismo. E aí começou a destronar o poder dos reis. A Igreja Católica também tinha esse poder absolutista dos reis. A Igreja Católica era soberana. Até que esses caras também bateram nessa tecla aí. Eu fui batendo martelo, batendo, foi martelando até que desmantelou, sabe? Desarticulou a Igreja Católica, que caiu. Então esse movimento chamado de iluminismo foi de suma importância para destronar tanto os reis absolutistas, como também destronar o poder católico que estavam se combinando um com o outro, sabe? Você me abraça, reis, e nós reis vamos abraçar vocês da Igreja Católica, os papados católicos, né? O poder católico. E ali quem se lascava em banda era o povo. Aqui no Brasil também teve isso, chamado de café com leite. Quem não se lembra disso? O acordo de café com leite. São interesses, meu irmão. Tá entendendo? E o que é que acontece? Então, esses caras que defendiam os reis, eles defendiam esses reis e defendiam os católicos muito por conta de que eles estavam mamando na teta deles, dos reis absolutistas e dos católicos. Então, eles não querem perder o poder. Que se lasque o povo, meu irmão. Se o povo tá lá passando fome, é problema deles. Eles têm que acreditar em Deus. Vocês estão entendendo? Mas esses caras, esse movimento chamado de iluminismo, né? Foi de suma importância para destronar essas corjas aí, meu. Tá entendendo? Porque o que eles falavam para a massa, para o povo, realmente era algo cruel. Porque dizer que um rei, né, e o papado eram de Deus e oprimindo o povo, realmente só um cara mesmo que estava mamando na teta deles, ok? E hoje não é diferente. Quando você vê alguém difundindo e desinformando a população, é porque ele está mamando. Por exemplo, eu sou repórter. Minha função é reportar. E atrás de quê? Dos fatos. E não dar minha opinião. E não mudar as coisas conforme o meu querer. Porque assim, geralmente os repórteres, eles vão usar de expressões hipérboles, né? E vão fazer aquela pressão, aquela difusão, parece que o mundo está se acabando, quando na verdade não foi nada disso. Tá entendendo? Então eles vivem disso. Isso é uma arma, meu irmão. Isso aí, na verdade, é algo de suma importância, porque o que eles querem é prender a atenção do público, ok? Então, como é que se prende a atenção do público com esses tipos de covardia e de reportagem chamada reportagem factual? Tá entendendo? Porque a reportagem fria não gera muito interesse. Já dizia um ditado. Qual foi o ditado que dizia? Não se faz jornalismo com flores, nem com sentimento e coração. Jornalismo se faz com sangue, caos e miséria.
Tá entendendo? Porque isso aí prende a mente das pessoas na tela da televisão, na tela do seu celular, do seu smartphone, sabe? E aí você vai vender essa ideia, que muitas vezes é até ideias hollywoodianas. E o que são ideias hollywoodianas? São ideias de um grupinho de pessoas que existe, né? Que eles vão se mesclando, vão se agregando, vão se abraçando, como a Igreja Católica se abraçava com reis absolutistas, e os reis absolutistas se abraçavam com o papado católico, e quem se lascava em banda era o povo, até que surgiu esses caras chamados de iluminismo, que esses caras foram um movimento filosófico que liderou e libertou esse povo das garras desses demônios. Então, esses hollywoodianos, eles são assim, eles agem assim, ó. Eles já está instalado, né? E ficam criando mentiras e passando mentiras pro povo. E o povo acredita, porque o povo não sabe de nada, pô. Tá entendendo? O povo não pesquisa. O povo, ele só sabe ouvir o que eles dizem. Eles não pesquisam. Então, o povo é aquele ser que fica comendo migalhas e não quer ser libertado. E assim começa as migalhas e vão dar audiência a esses caras. Porque eles vivem de audiência. Tá entendendo? Então eles vão vender suas ideias. Tem várias ideias aqui que na verdade foram ideias cruéis, né? Que os hollywoodianos, né? Eles propagaram. Ou seja, são filmes inventados, cheios de efeito especial, que esse grupinho chamado de hollywoodianos, eles vendem, sabe? Só que eles têm poder. Enfrentar esse sistema, meu irmão, é você enfrentar a morte, sabe? É você enfrentar uma oposição como Galileu enfrentou e tomou quarentena, meu irmão. Galileu tomou um Galileu mesmo, ele ficou confinado dentro de sua casa, sem poder sair, muito por conta de quê? De ele confrontar a Igreja Católica, na época, que era extremamente poderosa, ao dizer que o heliocentrismo, o Sol como centro, era o ideal e que Nicolau Copérnico estava certo. Mas como isso mexeu com né, os interesses dos católicos, né, do papado, dos clero católico, o que foi que os clero católico e o papado fez? Você vai ter que se retratar, porque se você não se retratar, você vai ser morto na Santa Inquisição. E dizimou meio mundo de gente. Ou seja, Galileu confrontou a ideia que eles vendiam para uma multidão. Hoje sabemos que geocentrismo não é real. A Terra como centro. O real é o heliocentrismo. E que tanto Nicolau Copérnico estava certo, como Galileu que tinha afirmado que Nicolau Copérnico estava certo, e também estava certo também os dois. Mas se você for de contra o sistema, como Jesus foi de contra o sistema, você vai ser esmagado, meu irmão. O que foi que aconteceu com João Batista? Você pode observar que João Batista, ele confrontou um poder. Herodes, grande, tinha seus filhos também chamados de Herodes, que tinha os títulos, né? Eu acho que ele tinha 4 filhos chamados de Herodes. E cada um governava uma certa cidade ali do povo de Israel. Só que tinha um que estava merendando a mulher do outro. E o que foi que aconteceu? João Batista, ele começou a dizer que o irmão estava pegando a mulher do outro irmão. Herodes, ele estava em adultério pegando a mulher do próprio irmão. Os fariseus, veja a crueldade. Os fariseus sabiam, tinham ciência,
de que esse Herodes, ele estava merendando Herodias, a mulher do irmão, que isso era adultério e eles tinham que ser apedrejados até a morte, segundo a lei de Moisés. Mas sabe o que foi que estava acontecendo? Herodes comprava os fariseus com o quê? Com propina, com dinheiro. O dinheiro corrompe, sabe? E o que foi que os fariseus e os saduceus faziam? Eles se calavam, meu irmão. Eles se calavam. E a bagunça acontecendo no palácio de Herodes. Quem sobrou nessa investida aí foi a cabeça de João Batista, que foi pedida por Herodias. Mas quando uma favelada, quando a mulher, né, pobre, cometeu adultério, foi tratada de outra forma. Ela foi tratada de forma cruel pelos religiosos, que colocou ela no centro, né, onde Jesus estava, e foi para apedrejar ela até a morte. E Jesus advocaciou ela e disse: se aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Aí você vê, né, o contraste aí dessas duas situações. Você vê que os fariseus não falavam mal do rei Herodes, que estava merendando Herodias, mulher de seu irmão. Mas quando pega uma favelada, que os favelados sempre sofrem, é uma realidade, isso é histórico, meu irmão. Tá entendendo? Isso é histórico. Para um filme de Hollywood ser feito na sua vida e esses hollywoodianos ganharem em cima de vocês, que hoje está assim, tudo a nível de plataforma virtual se ganha dinheiro, se vende notícia. Enéas falou isso, doutor Enéas. Enéas falou para Gabriela. Enéas disse assim, ó: eu não vendo notícia, como a imprensa vende. Tá entendendo? Eu não vendo notícia. Eu estudei. Dei um tapa na cara aí, né? Desse sistema que muitas vezes é covarde. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que pegaram essa mulher, os fariseus pegaram essa mulher e quis fazer dela uma espécie de bode expiatório para cobrir, tirar de tempo os horrores do palácio de Herodes. Quando tentaram apedrejar ela, Jesus foi lá e livrou ela, a advocacia. Ou seja, eles tinham mais pecado por ser corruptos do que aquela própria mulher mesmo, que eles queriam apedrejar. Por que eles não foram apedrejar Herodes e a mulher do irmão dele, que ambos estavam em adultério? Sabe por quê? Porque eles tinham poder, meu. Eles eram a elite. Você se lembra, eu vou te reportar aqui algo de suma importância. Você se lembra, vocês, né, daquele índio Pataxós que foi queimado vivo por quatro adolescentes aí, de classe extremamente rica, e não deu em nada? Tem um agora que está exercendo até funções aí, né, como autoridade. Esse é o nosso Brasil. Você se lembra em São Paulo que um mendigo de rua tomou um tiro por livrar uma mulher, né? Onde o criminoso queria matar a mulher, ele foi lá e brigou com o criminoso. E ele que levou o tiro no lugar da mulher e o cara morreu. Ninguém homenageou esse mendigo. Ninguém. Esse é o sistema, meu irmão. Tá entendendo? Então, pessoal, ideias matam. Então, a imprensa, ela vai vender suas ideias, sabe? Quando um jornalista de futebol, que ele torce para um time, ele vai querer que o técnico daquele time vá para a seleção e vai queimar o técnico da seleção para sair. Isso aí, meu irmão, acontece, tá entendendo? Então, o mundo é esse barril de pólvora, esses confrontos de ideias. Ideias matam, meu irmão. Tá entendendo?
Você pode observar que nós estamos vivendo uma era onde o feminismo está imperando, meu irmão. Onde a esquerda está imperando. Aí quando você vai falar alguma coisa, você é logo sufocado, sabe? Você é massacrado. Você não pode falar, tá entendendo? E como Sócrates disse, Sócrates foi aquele grego que morreu lá na Grécia e disse assim, eu prefiro morrer com a verdade, abraçando a verdade, do que ser humilhado e desonrado na frente de meus discípulos. Para eles entenderem que pela verdade vale a pena morrer. Tá entendendo? Que Deus abençoe cada um de nós.